Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá, amigo e amiga seguidor nas redes sociais. Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicadas na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, das edições da Federação Espírita Brasileira. Este nosso programa ele é gravado, mas você pode enviar suas perguntas, solicitar esclarecimentos. Qualquer contato conosco você pode fazer através do telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633 ou ainda pelo e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. Eu fico aguardando então o seu contato e assim que possível a gente vai respondendo, e temos conseguido com isso bastante esclarecimento e temos atendido inclusive alguns pedidos de alguns irmãos que nos ligam mandando as mensagens que gostariam de ouvir. Esse nosso programa ele tem reprise aos sábados às 23 horas e no domingo às 20h50. No nosso site Rádio Rio de Janeiro.digital nós temos os 4 últimos programas, e no YouTube Rádio Rio de Janeiro /playlist, todos os programas gravados até o dia de hoje. A mensagem que nós vamos estudar hoje, ela é do livro Pão Nosso, da Federação Espírita Brasileira, e a lição é a número 148, Ceifeiros, que nós vamos ouvir na voz do nosso conselheiro da Fundação, João Nogueira. Do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier e autoria de Emmanuel, Ceifeiros. Emmanuel então se baseia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 9, versículo 37. Então disse Jesus aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. E Emmanuel comenta: o ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora, permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo,
em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Então, mais uma vez, o Espírito Emmanuel nos fazendo refletir sobre assuntos importantíssimos do Evangelho de Jesus, e ele foi se basear numa passagem de Mateus, capítulo 9, versículo 37. E este capítulo 9, nós já tratamos dele algumas vezes, mas é sempre bom a gente repetir, né, para lembrarmos as passagens que foram registradas por Mateus sobre os feitos de Jesus. Então, no capítulo 9, Mateus nos relata: e entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Então, essa primeira passagem relatada por Mateus, ela nos mostra exatamente a capacidade de Jesus e como ele sabia o que as pessoas pensavam. E é muito interessante porque, de imediato, quando levaram o paralítico para Jesus, ele já poderia ter o curado de imediato. Mas ele diz, né? Perdoados te são os teus pecados. Ele não diz que você vai ficar curado da sua paralisia, porque a paralisia física, ela é reflexo de uma paralisia espiritual em outra vida, certamente. Aquele irmão está passando por aquela dificuldade por prova ou por expiação. E os escribas desconfiaram, né? Falaram: Jesus está blasfemando, ele não vai conseguir nada. O rapaz é aleijado, né? Paralítico. E Jesus os adverte com tranquilidade, né? E como ele diz, né? É fácil dizer, perdoa, né? Mas eu posso também dizer, levanta-te e anda. E aí foi o que ele fez, para mostrar para aquelas pessoas que ele, Jesus, tinha autoridade que vinha de Deus, que permitia que ele fizesse isso, para que as pessoas pudessem compreender. Porque continuamos igual Tomé, né? Se a gente não vê, a gente não crê. Então todos nós ainda desconfiamos. Mas quando viram o paralítico se levantar, glorificaram a Deus. Então nós até hoje estamos nessa situação em que buscamos sempre a confirmação. A gente quer ver para crer. Ah, não, é mentira. Tal. E Kardec já nos deixou alertado, né? Que tudo que a gente vê, tudo que a gente ouvir, nós devemos passar pelo crivo da razão. E há muitos charlatães por aí. Mas Jesus mostrou ali diante da multidão
e não havia nenhuma fraude, né? Mais à frente, Jesus, numa outra passagem, né? E ele é encontrado sentado à mesa com publicanos e pecadores e os seus discípulos. E os fariseus, mais uma vez, perguntam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus ouviu e disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, mais uma vez, Jesus dá uma lição mostrando de que, com o preconceito que todos nós temos, publicanos, cobradores de impostos, pessoas que trabalhavam recolhendo os impostos dos judeus e entregando aos romanos, que eram os dominadores. Então eram pessoas, muitas vezes, corruptas. Pegavam aquele dinheiro, passavam uma parte para os romanos e ficava com uma parte para eles. Pecadores, todos, né? Então as pessoas se sentiam um pouco diferenciadas porque conheciam a lei de Moisés, né? Mas na hora da prática não praticavam. E até hoje a gente continua assim, né? E Jesus deu a lição, né? Quem precisa de médico são os doentes, e doentes somos todos nós. E deixa bem claro, ele não quer sacrifícios, ele vem para chamar os justos, os pecadores ao arrependimento. Então todos nós temos que nos arrepender dos erros que nós cometemos e procurar repará-los. Se não nesta vida, vamos reparar em outras vidas. Então a reparação é fundamental para corrigir o erro. E mais adiante, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Então o jejum era muito importante para os judeus naquela época, os hebreus, né? E Jesus novamente dá lições às pessoas. Ou seja, o tempo todo a gente fica interpelando: por que isso, por que aquilo? E na hora de fazer, poucos fazemos. Essa que é a verdade. Mais à frente, Mateus registra também de uma mulher que padecia de fluxo de sangue. Chegando por trás dele, toca a beirada da sua roupa, né? Porque ela mesmo dizia: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Então, mais uma vez, Jesus demonstrou o que chamavam de milagres, né? Na verdade, ele tinha esse dom da cura para dar testemunho de que ele era realmente o Filho de Deus. Não era nenhum impostor, como alguns achavam, né? Mais à frente, Jesus também vai à casa de um cidadão e lá encontra uma menina morta. Esse cidadão pede pela filha. E Jesus diz: ela não está morta, ela dorme. E riam-se dele, todas aquelas pessoas que acompanhavam. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Com aquela turba de pessoas ali, todas rindo de brincadeira, não acreditavam, foram precisos ser afastados até para se criar, né, um clima mais adequado para que Jesus pudesse concentrar as energias e trazer aquela menina de volta, né? Na época não se conhecia, certamente essa menina estava com uma paralisia qualquer. Existem doenças que hoje se reconhece que a pessoa parece que está morta, mas nós sabemos que Jesus tinha essa capacidade. Mesmo que ela estivesse morta, Jesus a traria de volta, porque ele tinha esse poder, e tem até hoje, né?
Então, a notícia se espalhou por todos os cantos, né? Mais à frente, cegos também, em que ele cura os cegos, né? E ele diz, né? Seja-vos feito segundo a vossa fé. E eles acreditaram, né? Abriram os olhos. E Jesus diz: olhai que ninguém o saiba. Ou seja, fica em silêncio, não fala nada. Mas é muito difícil manter, né? As pessoas querem logo contar para todo mundo. E mais à frente também trazem um homem mudo e endemoniado, né? Jesus expulsa o demônio, o mudo volta a falar e a multidão fica maravilhada. E dizem: nunca tal se viu em Israel. Então, para eles, realmente, deu para perceber que Jesus era diferente de todos os demais. Que ele deu várias demonstrações de que ele ajudava as pessoas, curava as pessoas, e no final, ainda assim, muitos duvidavam. E Mateus registra: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, o que nós observamos nessa passagem é que depois de todas as demonstrações, Jesus confirma que tem muita gente doente, muita gente precisando ser ajudada, apacentada, né, com a ideia de que são ovelhas que precisam de pastor, de pessoas que as orientem, e elas têm dificuldade de encontrar, porque estes pastores, que seriam os ceifeiros, aquele que vai colher, né, as plantas, né, o trigo principalmente, né, ceifar o trigo, esses é que são raros. E é isso que o Emmanuel traz para nós. A seara, ela tem consolações o tempo todo do Evangelho. Então o Evangelho está divulgado para nós espíritas, para todos os cristãos, para aqueles que mesmo não sendo cristãos, leem a Bíblia, está tudo escrito ali. Mas Jesus coloca então o símbolo dessa seara, que ela é tão grande, e que coloca que raros são os ceifeiros. Quer dizer, aqueles que realmente vão arregaçar as mangas para trabalhar na seara do Senhor são muito poucos. E Emmanuel nos caracteriza aqui: Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Então o Evangelho já está aqui, todos nós conhecemos. Ele veio para enriquecer a cada um de nós, espíritos encarnados. E aí Emmanuel complementa: entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. Então é muito comum, em todas as religiões, nós temos aqueles trabalhadores nos templos, e temos aqueles outros que vão lá, participam dos cultos e tem que sair correndo porque tem que almoçar com a família, porque tem que ir para a casa de campo. Tem uma passagem evangélica que trata disso também. E nós conhecemos isso dos nossos templos. As pessoas que só ficam ali, igual os fariseus da antiguidade, preocupadas com os ritos, mas que não procuram se melhorar, não procuram enriquecer o seu espírito. Então se contentam apenas
com a presença, de ser visto. Foi ao culto, foi na casa espírita, foi na missa. Mas na hora de fazer o trabalho da caridade, na hora de fazer o trabalho dentro dos templos, de manutenção dos templos, cadê? Está na hora de colher o trigo, cadê os ceifeiros? Cadê o pessoal que vai trabalhar? Precisamos arrecadar recursos, vamos fazer uma feira, ótimo. Cadê os trabalhadores? Aí um não pode, o outro não pode, e sobra para aquela meia dúzia de sempre, que é quem carrega tudo nas costas. Então, os nossos irmãos que ainda não entenderam, não só estão perdendo a oportunidade de se melhorarem, como também a oportunidade de ajudar esses irmãos que estão sobrecarregados. Por que isso? Porque a grande maioria já quer o trigo pronto, quer o pão pronto, quer só se alimentar, quer chegar lá no seu culto e encontrar o banco limpo, né? Quando tem a ceia lá, a ceia está servida, e assim por diante, porque alguém fez para ele, mas ele só quer se servir. E Emmanuel registra: raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. É temporal mesmo, literalmente. Você, para ir para o templo, para ir para o centro, para ir para a sua igreja, você tem que sair na chuva também, você não sai para trabalhar? Por que no dia que está chovendo eu não vou ao culto? Por que no dia que está chovendo eu não vou trabalhar no centro? O trabalho é muito pesado. O trabalho é pesado. E é perigoso. Quem já viu a ceifa, né? A colheita, tem animais, tem cobra. O camarada vem cortando ali a cana, vem cortando o trigo, a cobra está ali. São riscos reais. E nós sabemos também que quando a gente sai para trabalhar numa tarefa qualquer dessa do Cristo, existem perigos no caminho. Existem irmãos que não querem que a gente vá, que nos querem desviar, que querem chamar a atenção da gente para futilidades, para as coisas materiais, para que a gente não vá. E aí o Emmanuel nos registra, né? Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. O esforço é próprio. Nós temos que nos esforçar para fazer a nossa parte. É difícil? Realmente. Ninguém disse que ia ser fácil. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. Não é o vizinho, não é o nosso irmão, não é o chefe, não é ninguém lá fora, somos nós mesmos. Porque nós nos acomodamos em tudo. E a gente tem que fazer um esforço muito grande para sair da acomodação e realizar alguma coisa. Aqui na rádio, por exemplo, nós temos uma grande dificuldade de trabalhadores, voluntários, nas casas espíritas, nos templos todos. Onde é que estão os trabalhadores? São poucos os trabalhadores. Por quê? Porque o esforço é muito grande. As pessoas têm que se resignar, né? Se abnegar. E muita gente não quer ter esse esforço. Então gasta o seu tempo e perde uma grande oportunidade de crescimento. Eu tenho alguns amigos que dizem assim: mas você vai lá para a rádio e você não ganha nada. Eu digo: o que eu ganho você não tem ideia. Não tem dinheiro no mundo que pague o que eu ganho. Em satisfação pessoal, em oportunidade de estar divulgando o Evangelho, em oportunidade de estar aprendendo com as outras pessoas, ouvindo, oportunidade de ensinar o que eu já aprendi e aprender com o outro aquilo que ele já sabe, que eu não sei. Essa troca não tem preço. É um esforço. Nem sempre a gente consegue, mas a gente se esforça. E Emmanuel nos adverte: isso vai persistir na Terra enquanto os bons consumidores não aprenderem a ser bons ceifeiros. Então, meus irmãos, nós convidamos a todos para refletirem essa página muito importante, este alerta de Jesus,
de que o trabalho está aí à nossa frente. Falta trabalhador. Sejamos esse trabalhador. E sem desculpas. Eu não sou capaz. Somos capazes sim. E quanto mais a gente tentar, mais a gente aprende, mais a gente produz e mais a gente cresce. E é isso que a gente veio fazer aqui na Terra, crescer espiritualmente. Então vamos fazer a nossa parte. Sejamos verdadeiros ceifeiros, como diz Jesus, os bons ceifeiros. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.